Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre São Lucas. Quem foi São Lucas, qual a sua profissão, como é que ele se engajou na caminhada de Jesus, na caminhada do Evangelho, por que ele escreve tão bem o Evangelho do nascimento de Jesus, o Evangelho da Anunciação e algumas outras curiosidades sobre esse santo, tá bom? Vamos lá? São Lucas foi um cristão do século I. Ele não conheceu pessoalmente Jesus. Na realidade, quando São Lucas nasceu, provavelmente Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele deve ter conhecido os apóstolos, e em especial Paulo, de quem ele foi companheiro. De acordo com a tradição é o termo usado para identificar o conhecimento que é absorvido, agregado pelo povo durante o decorrer do tempo. Lucas foi o escritor do terceiro evangelho e também do Atos dos Apóstolos. Esses dois livros formam um único conjunto literário que seria o terceiro evangelho, o evangelho lucano, os textos lucanos. Ao contrário do evangelho, que basicamente toma como base a vinda de Jesus, né, a ressurreição de Jesus, ele parte da ressurreição de Jesus para chegar até o seu nascimento. O Atos dos Apóstolos, ele é um texto voltado à construção da comunidade e foca prioritariamente sobre a pessoa do discípulo Paulo. Paulo, já sabem, foi um discípulo tardio que agrega-se ao grupo dos discípulos de Jesus após a morte de Judas e após a eleição de Matias. Matias é preso e condenado pelo Sinédrio pela pena de lapidação, ou seja, de apedrejamento. E Paulo teria segurado a túnica daqueles que estavam apedrejando o discípulo Estevão. Para entender como a igreja considerou que Lucas é o escritor dos dois livros, vamos ver o início do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. O autor do livro mostra alguns pontos sobre seu trabalho. O primeiro é que a sua obra reflete algo que já havia sido escrito, ou seja, ele transcreve ou ele reescreve uma obra que já tinha sido escrita por outro. Vamos ver a frase: muitas pessoas já tentaram, mas ele considerou que havia algo de errado ou incompleto nas narrativas, embora reconheça que a fonte é a mesma, testemunhas oculares. Muito bem. Ele estuda todos os fatos que envolviam Jesus de acordo com a tradição e ele teria conversado com Maria, mãe de Jesus, e seus principais seguidores, os apóstolos, e principalmente com Paulo de Tarso, de quem ele deve ter sido grande companheiro e amigo. Ele também cita um certo Teófilo. Esse nome pode ter sido de um patrocinador ou simplesmente uma referência à comunidade para a qual ele estava escrevendo. Teófilo, a tradução da palavra Teófilo quer dizer Theo, Deus, Filo, povo. Então, o povo de Deus ou o amigo de Deus. Assim, esse nome pode significar simplesmente amigos ou amigo de Deus, e não ser de uma pessoa em específico. O outro escrito, também dedicado a São Lucas, é o livro do Atos dos Apóstolos. Como também pode ser visto no início do livro, ele faz uma referência também a esse pseudo-patrocinador, Teófilo. Escutem só. No meu primeiro livro, Ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar desde o princípio.
A igreja coloca Lucas como sendo padroeiro dos pintores e médicos artistas. Celebra o seu dia no dia do médico, ou melhor, o dia do médico é celebrado no dia de São Lucas, dia 18 de outubro. Ele era íntimo de Paulo, que o chamava de o médico amado, como pode ser visto em Colossenses 4,14, na despedida de Paulo à comunidade dos Colossenses. Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, mandam saudações. Sobre Marcos, já mandei recomendações. Se ele for visitá-los, o acolham bem. Jesus, apelidado Justo, também manda saudações. Estes são os únicos judeus que trabalham comigo pelo reino de Deus, e eles são de grande consolação para mim. Epáfras, do grupo de vocês e servo de Jesus Cristo, manda saudações. Com suas orações, ele não cessa de lutar em favor de vocês, para que se mantenham perfeitos, observando plenamente a vontade de Deus. Eu sou testemunha de que ele se espelha muito por vocês e por aqueles que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o querido médico, e demais mandam saudações. Então, só para a gente lembrar, Paulo estava preso, né? E ele manda essa carta aos Colossenses, onde ele cita esses companheiros judeus e não judeus, no caso Lucas não é judeu, para que o povo saiba que vários estão rezando e pensando por eles. Por conta desse texto, já a gente consegue identificar, nessa carta de São Paulo aos Colossenses, nós conseguimos identificar que Lucas era um homem culto, ele era médico. Sendo médico, ele estudou e o seu evangelho tem o melhor do grego, o melhor grego de todos os evangelhos canônicos. Então é um texto bem escrito, bem conduzido, com uma lógica, com uma construção linguística muito boa, indicando que era um homem culto. Ele era um historiador da sua época, ou seja, ele tinha a liberdade de pegar fatos transcritos e reescrevê-los com um foco da sua situação atual. Algo muito comum na época de Jesus e na época de Lucas. Ele toma provavelmente como meio primário de construção, de escrita, o Evangelho de Marcos, primo de Barnabé, que nós conhecemos como João Marcos. E possivelmente o de Mateus. Além, lógico, dos relatos dos apóstolos, amigos, discípulos, Maria, mãe do Senhor, o que significa que sua narrativa da Anunciação é muito mais cheia de detalhes e vista pelo olhar da mulher, diferente de Mateus, que foca o olhar do homem, Mateus judeu que escrevia para uma comunidade de judeus. Assim, nessa construção, Lucas escreve, como ele era gentil, ele não tinha esse vínculo direto com a fé judaica, ele escreve narrando os fatos que ele ouviu da própria mãe de Jesus. Então ele conta da narração da Anunciação pelo que ele ouviu da própria mãe de Jesus. Um livro, um evangelho chamado Evangelho Apócrifo, ou seja, um livro de fora do cânon, ele cita vários detalhes dessa narrativa, desses encontros de Lucas com Maria, das histórias de Maria, que chama-se o Evangelho Secreto de Nossa Senhora. É disponível para quem tiver curiosidade de ler. Ele é publicado pela Paulus, a tradução, e é um livro bastante interessante, onde traz um olhar muito bom. Dentre os livros apócrifos que eu já tive a oportunidade de ler e observar, ele é um livro que traz poucos objetos de imaginação. Ele é um livro mais consistente, um livro mais denso de dados, e muitas vezes dados que podem ter sido escritos por terceiros para ligar fatos da Bíblia, mas que fazem as histórias bíblicas também se fecharem. Bom, esse médico, de origem grega, nasceu na cidade de Antioquia, na Síria Antiga. Então, ele não era judeu, ele não era da Palestina. De acordo com a tradição, Lucas era filho
de uma cristã com um pagão. Outra referência bíblica sobre Lucas é encontrada em outra carta de Paulo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que é uma carta pastoral, voltada a pastores. E se sabe que Timóteo era frágil, tinha uma saúde frágil. E também na despedida, o que Paulo coloca? Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Fora da Bíblia, temos referências a Lucas em um texto chamado Prólogo de Antimarcionita ao Evangelho de São Lucas. Inclusive, inicialmente era datado do século II, lembrando que nós não temos século zero. Então Jesus nasceu no ano, vamos dizer assim, no ano 1 do século I e morreu no ano 33 do século I. Tá? Não é exatamente essas datas, mas dá para a gente ter uma referência, para a gente entender. Então ele nasce no ano 1, não tem zero, não existe zero em numeral romano. Portanto, não existe zero na contagem do nosso tempo antigo. Então Jesus nasce no ano 1 e morre no ano 33, quase da metade do século I. Então esse texto seria escrito, datado inicialmente, do início do século II. Ele sendo do início do século II, então seria por volta do ano 110, 111, 101. Tá? Lembrando que o nosso Apocalipse é escrito por volta do ano 95 do século I. Tá? Vocês veem que não é um tempo tão distante entre os escritos canônicos e esse texto. Depois ele é considerado como sendo do século IV, época em que muitos textos apócrifos surgiram. Por que século IV? Porque a partir de 332, 323 ou 332 mais ou menos, o Império Romano começa a adotar a Igreja Católica, a Igreja Cristã, como a fé do reino. Então todos os fiéis deveriam ser cristãos. Tá? Então, por conta dessa conversão forçada, surgem muitos textos que vão justificar o cristianismo. Então aí você vai ver isso que eu comentei lá atrás sobre o Evangelho Apócrifo de Nossa Senhora, que ele não tinha muita fantasia. Esses textos apócrifos são todos de cunho religioso, mas não são reconhecidos pela Igreja por conta do inúmero pontos fantasiosos. Então, um Jesus que ressuscita amigos ou que mata colegas quando ele estava fazendo alguma coisa, que ressuscita passarinhos. Então tem vários pontos de imaginação, vários pontos que eram alimentados até mesmo pelas heresias da época, que acabam acumulados ou acabam presos nesses textos que acabaram contaminados. Podem ter partes de verdade? Podem, mas também tem muita coisa fantasiosa. Então, quando se lê um apócrifo, tem que se ler esse apócrifo com um certo cuidado. Entretanto, Helmut Koester, um estudioso alemão que se fixou nos Estados Unidos e que se dedicou a sua vida a estudar o Novo Testamento, a história do cristianismo primitivo e a arqueologia do período cristão. Esse historiador, falecido em 2016, defende que a parte preservada do documento original, escrita em grego, pode realmente ter sido escrita no século II. Assim, de acordo com esse texto, Lucas era um sírio de Antioquia, sírio pela raça, médico por profissão e tornou-se discípulo dos apóstolos. E mais tarde, seguidor de Paulo até o seu martírio. Paulo, pelo que a tradição nos coloca, teria morrido decapitado em Roma. E morreu decapitado por ser cidadão romano. Lucas teria servido ao Senhor sendo solteiro e sem filhos, duas características que Paulo prezava muito, que o homem se dedicasse inteiramente à fé. Lembrem que, para Paulo e para os primeiros discípulos, o mundo não prolongaria a sua existência. O retorno do Senhor seria muito breve, coisa de uma, no máximo 2 gerações. Então seria coisa de 40, 50 anos o Senhor estaria retornando. Que óbvio,
a princípio, se nós entendermos a teologia do retorno, ele não retornou. Se nós entendermos a teologia cristã um pouquinho mais profunda, ele nunca se foi. Afinal, está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus: onde vocês estiverem reunidos em meu nome, lá estarei com vocês. Então, considerando isso, nós vamos ter um Cristo sempre presente, um Emmanuel, o Deus conosco. E esse Deus conosco não nos abandona. Quanto à morte de Lucas, existem várias versões diferentes. Ele pode ter sido martirizado em Patras, Roma ou Tebas. A tradição mais aceita é que ele morreu como mártir pendurado em uma árvore na Acácia no ano de 84 da nossa era, né, do 84 depois de Cristo. Mais ou menos 20 anos após a morte de Paulo. Ou seja, Paulo teria morrido decapitado por volta do ano 64 da nossa era, e Lucas teria morrido no ano 84 da nossa era. Quando se fala de personagens importantes como Lucas, Mateus, Marcos e João, os 4 evangelistas, Paulo, Barnabé ou mesmo Jesus, Epifânio de Salamina afirma que Lucas era um dos 70 discípulos. O que quer dizer isso? Jesus tinha os 12 apóstolos, aqueles aos quais ele tinha as principais missões, e um grupo de discípulos. Dentro desses discípulos você teria esse grupo de 70 discípulos. Tá? Lembrando sempre que o número 7 é um número que pertence à cabala judaica e indica a totalidade, indica a prosperidade, indica a felicidade, indica a presença de Deus. Então 70 significaria uma grande ação do Senhor, uma grande ação de Deus. E ele vai mais longe. No Padarion, que é um texto, 51:11, ele afirma que Lucas é um dos 70. João Crisóstomo afirma que Lucas ou Barnabé pode ser o irmão a quem Paulo se refere na 2 Coríntios 8:18. J. Velnan assegura que Lucas era um dos discípulos de Emaús e parente de Paulo e de Lúcio de Cirene. Essa ideia não é compartilhada pela maioria dos acadêmicos. Lucas é considerado como o primeiro iconógrafo, daí ele ser também o padroeiro, o protetor dos pintores. O que é um iconógrafo? O iconógrafo é aquele que constrói imagens, que monta imagens, monta figuras, monta telas. É um pintor, um artista. Ele teria pintado a Virgem Maria, Pedro e Paulo, dando a ele o título de padroeiro dos pintores. O Evangelho de Lucas é considerado como o Evangelho da Caridade e da Misericórdia. 35% do Evangelho de Lucas é exclusivamente escrito por ele e é chamado, dentro da teologia, de fonte L. O que é essa fonte L? Eram bilhetes, escritos, conversas que o evangelista Lucas teve com outras pessoas. Além da fonte L, vai ser muito comum quem se aprofundar encontrar alguns textos falando sobre uma certa fonte Q, que seria a fonte do querigma, que é comum aos 4 evangelistas, ou então a fonte S, também muito comum aos 3 evangelistas dos sinóticos. Para citar 2 importantes passagens exclusivas de Lucas, temos a questão de Zaqueu, em Lucas 19, de 1 a 10, e os discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35. Essas 2 passagens são exclusivas de Lucas, não tem nos outros evangelhos. Bom, um outro ponto que nos deixa o historiador, deixa o estudioso intrigado. Lucas era, sem dúvida, um cientista, um historiador, um médico, um escritor habilidoso que tinha um excelente grego, mas não conhecia a geografia de Jerusalém e das redondezas. Por quê? Porque enquanto Mateus, que escreve para judeus, coloca o Sermão da Montanha, conhecia o Rio Jordão e sabia que ele tinha
grandes elevações, Lucas coloca, como Jesus estava próximo do Mar da Galileia e do Rio Jordão, coloca como o Sermão da Planície. Ou seja, ele aplana essas estruturas naturais, ele ignora elas e fala sobre o Sermão da Planície, que é o equivalente lucano do Sermão da Montanha de Mateus. E nós vamos encontrar isso em Lucas 6, de 17 a 49. Para encerrar o nosso breve relato sobre Lucas, vamos falar um pouco da sua obra. Novamente, lembrando que a obra de Lucas é realizada em 2 grandes capítulos. O primeiro, o Evangelho, a Boa Nova, e o segundo, o Evangelho da Comunidade, Atos dos Apóstolos. Para Lucas, que não era judeu, filho de cristã com pagão, de acordo com as lendas, adota o cristianismo como uma sequência natural do judaísmo. Ou seja, o cristianismo não rompe com o judaísmo, ele continua a linha do judaísmo. Ele dá prosseguimento à lei, ele dá prosseguimento à vida judaica, mas não mais com aquele peso que os judeus carregavam ou construíram para carregar sobre os próprios ombros. Lucas não foi discípulo direto de Jesus, ele era e nem é considerado apóstolo, como exemplo de Paulo. Foi sim, de acordo com a tradição, discípulo de Paulo de Tarso. Como comentamos, o Evangelho de Lucas mostra propostas de uma sociedade mais justa. Ele é o evangelista da caridade, digna e fiel ao projeto do Pai. O segundo capítulo escrito de Lucas, o do Atos dos Apóstolos, é um livro sem fim. O Atos dos Apóstolos não termina, ele continua. Ele continua a ser escrito por mim, por você, pela minha esposa, por todos nós que estamos na comunidade. Porque são os Atos dos Apóstolos. Nós somos apóstolos e discípulos do Senhor. Nós, que nos tornamos cristãos, nos tornamos propriedades de Cristo. Quando nós rezamos a doxologia, na hora da celebração eucarística, que aliás, a consagração é tirada do Evangelho de Lucas, mas quando a gente fala a gente escuta, a gente interioriza aquela oração da doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo e amém, nós estamos falando o quê? Por Cristo, por Ele, com Cristo, nós juntos com Ele, e em Cristo, nós dentro de Cristo, nós estamos oferecendo o nosso ser, a nossa alma, para ser propriedade de Cristo. E essa construção nos faz discípulos e apóstolos de Jesus. E nós continuamos escrevendo na nossa vida, na nossa realidade, no nosso dia a dia, o Atos dos Apóstolos. Assim sendo, gente, o convite do texto é que abracemos a fé em Cristo, com bondade, caridade e humildade. Esse é, na visão de Lucas, o caminho para se acompanhar a Jesus. Toda a construção dos textos, embora Lucas tenha bebido parte em uma fonte única, entre eles, a pessoa da Mãe do Senhor, é o fato da ressurreição, que nos leva à visão completa do texto, e os discípulos de Emaús nos traz uma catequese pascal importante, com o reconhecimento do Mestre na partilha do pão. Lembrando que os apóstolos reconhecem, os discípulos reconhecem Jesus, na hora que ele parte o pão, eles não participam daquela comunhão, eles não comem daquele pão, eles retornam, eles reencontram a fé. Agora, para nós encerrarmos, nós vamos apresentar uma fábula sobre uma joaninha. Aí vocês vão perguntar, mas o que isso tem a ver com o Evangelho de Lucas, uma joaninha? Bom, nessa joaninha, nessa fábula, a joaninha vai perder as suas pintinhas. O que seria de uma joaninha sem pintinhas? E ao perder as pintinhas, a joaninha perde a sua identidade.
essa perda de identidade, a Lourdes vai explicar melhor para vocês, ela leva a sérias consequências. Elas, como os discípulos de Emaús, ela perdeu a sua referência e precisa ser reconstruída. Como ela vai reconstruir essa referência? Através daquele que vai ajudar ela na cura. Quem vai ajudar? Quem vai interceder por ela na cura? Um pintor. Então, vou deixar a palavra agora com a Lourdes e ela vai colocar para vocês essa parábola. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. O bom pastor, que ele nos guie e nos leve pelos bons caminhos. Olá, crianças da catequese, famílias, catequistas e toda a comunidade da Paróquia Santa Maria Madalena. Rogo a Deus que todos estejam bem. Aqui é a catequista Lourdes. Este mês ficou para mim, Zacarias, falar sobre São Lucas. Então eu fiz uma adaptação de uma história infantil que é da autora do Carmo Paz, ilustrações de Jefferson Galdino, mas eu vou fazer a contação com fantoches de palitos. Essa história não é minha, eu fiz apenas uma adaptação, ok? Para falar sobre esse personagem tão importante nas nossas vidas, né, que é São Lucas. Ele era médico, vejam só, evangelista e pintor. A palavra médico significa a manutenção da saúde, bem como a prevenção, tratamento e cura das doenças, de traumatismo e afecções. E evangelista porque ele escreveu o evangelho. E ele era pintor de quadros também. Olha que coisa, né? Como São Lucas tinha várias qualidades, né? Positivas para uma pessoa só. Então, eu fiz essa adaptação da história do Carmo Paz para ilustrar um pouquinho, falando sobre a cura, sobre a ajuda, né? Tininha, ela era uma joaninha que perdeu as suas pintinhas, né? Quando ela perdeu as pintinhas, ela perdeu também a sua identidade. Ela não foi mais reconhecida por sua mãe, né? Que não a aceitou de volta. Então ela saiu pelo mundo perdida, como muitas vezes nós também nos sentimos perdidos, pedindo ajuda por aí. Mas a Tininha não perdeu a esperança de conseguir essa ajuda. Aí, quando ela estava nessa trajetória da situação de se ver perdida, adoecida, né, se sentindo incompleta, ela encontrou um pintor, né, que a pegou nas mãos e desenhou as pintinhas nas suas asas, né? Te devolvendo a identidade e assim também a saúde do corpo e da alma, porque quando nós não temos identidade, nós nos sentimos perdidos, nós ficamos doentes na alma, no corpo e na alma, né? E foi isso que aconteceu com Tininha. Claro, isso é uma fábula, é uma história. Joaninha não tem alma, não tem espírito, mas é só uma ilustração do fato, né? E assim acontece conosco também no nosso dia a dia. Nós nos sentimos perdidos, muitas vezes doentes. E o remédio, né? O médico, ele nos receita remédio, que ele vai remediar o nosso problema, a nossa doença, né? E assim nós passamos a nos sentir melhor. Foi o que aconteceu com Tininha também. Ela foi remediada com as pintinhas. Aquelas pintinhas não eram suas pintinhas verdadeiras, porque ela não as encontrou. Mas ela se sentiu remediada por aquele pintor que fez as pintinhas de volta nas suas asinhas. E assim ela pôde voltar para casa e continuar sua vida normal. E nós também, muitas vezes quando nós estamos doentes, nós passamos no médico e nós recebemos a receita com a medicação e ficamos remediados, nos sentindo melhores e muitas vezes até curados também. Essa é a Tininha, uma joaninha esperta que gostava de passear sozinha. Ela escorregou e começou a se debater e a gritar,
pois não sabia nadar. Com muito trabalho e força, conseguiu sair do rio. Não foi fácil, foi por um fio. Tininha correu para casa, pulando e dizendo: Mamãe, mamãe, cheguei! Me desculpe pelo atraso. Caí no rio, foi um arraso. Quem é você? Tininha sei que não é. Vá embora e saia do meu pé. Tininha saiu triste a chorar. Vou procurar minhas pintinhas para minha mãe me aceitar. Saiu perguntando para suas amiguinhas: Alguma de vocês viram minhas pintinhas? A resposta era sempre a mesma: Não, que judiação. Foi numa folha navegando e o tempo foi passando. Saiu do rio e ficou ao céu olhar, e a noite não tardou a chegar. Amanheceu, Tininha saiu a caminhar. Sem se dar conta, caiu no mar. Veio uma onda e a jogou na areia de fato. Vixe, Tininha bateu no sapato. Olhou para cima e ajuda pediu. Por favor, quem é o senhor? É por acaso um pintor? O pintor segurou Tininha na palma da mão e, admirado, perguntou então: Que bicho você me diz ser? Não consigo reconhecer. Tininha respondeu: Sou uma pobre Joaninha que perdeu suas pintinhas. O senhor pode me ajudar para que eu possa para minha casa voltar? O bondoso pintor suas pintinhas desenhou e Tininha para casa voltou. Sua amiga a formiga Dana saiu, viu Tininha e pôs-se a gritar: Dona Joana, sua filha chegou, vamos festejar? A moral da história da Tininha: assim como Tininha, não devemos deixar os problemas ou as dificuldades da vida nos vencer. Devemos ter fé e perseverança para alcançar os nossos objetivos. Olha, pessoal, espero que vocês gostem da história da Tininha. Quem quiser procurar depois na internet, é só procurar pela Joaninha que perdeu as pintinhas, do Carmo Paz, e ler ela inteira, porque eu só fiz uma adaptação com as rimas, porque ela é uma história com rimas. Eu fiz algumas adaptações para ela ficar menor. Ó, beijo no coração de todos, fiquem com Deus, fiquem bem e cuidem-se, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!